Ela falou, Dani, um dia você vai entender que a gente tem dentro da gente uma força que a gente não imagina. Só que eu tenho muito mais lembranças felizes do hospital do que tristes, sabe? E o médico chegou no quarto, eu lembro do dia que ele me deu alta. E eu lembro que ele chegou e falou assim, ó, vocês têm que ter ideia que essa menininha só tá saindo aqui desse hospital hoje porque ela tem uma força de vontade de viver muito grande. Então, o que o nosso próprio poder tem capacidade de transformar a nossa vida? Tem um olhar diferente pra vida, para circunstâncias, né? É ser interessante, sendo interessado e sendo menos interesseiro. Então você olha uma pessoa diferente, você olha uma pessoa com deficiência e você simplesmente acha que ela não é capaz. Né? E esse seu achar impede ela de mostrar a real capacidade dela. Então o capacitismo, ele tá muito velado dentro da sociedade hoje, sabe? Eu entendo que a ausência dos braços é a minha característica mais marcante. Não ter os dois braços mas é apenas uma característica, né? Eu não sou a palestrante Dani Amaral sem os braços. Eu sou a palestrante Dani Amaral especialista em antifragilidade. Então... Fala, notável! Duque na área! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso 11º episódio do Duque Cast. Hoje teremos uma convidada mega especial que veio de longe, uma cidadezinha lá do Paraná. E a gente vai falar hoje sobre uma temática muito importante. A gente vai falar sobre o poder da antifragilidade, para você aplicar isso na sua vida e também na sua carreira. Então aproveita e já se inscreva no nosso canal. Também busque a gente no Spotify, no Deezer, para você, dentro do teu trajeto para o trabalho, para sua faculdade, acompanhar os nossos conteúdos com esses convidados mega especiais. Então deixa eu aqui apresentar a minha convidada de hoje, Dani Amaral, ela que é palestrante, youtuber, especialista em antifragilidade e decidiu se tornar palestrante em 2016, por ser apaixonada por comunicação e ter como propósito de vida ajudar na transformação de pessoas e também de empresas. Ela é Scrum Speaker, formada pelo grupo Eu Posso Treinamentos. Ela é especialista em poder pessoal pelo Instituto Brasileiro de Coach e também mestre em persuasão pelo grupo Eu Posso Treinamentos. Então, com vocês, Dani Amaral. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, Duque, estar aqui com você, viu? Fiquei muito feliz que deu certo da gente estar aqui, né? A agenda tá cheia, né, Dani? Pois é, graças a Deus, mas que bom que deu certo de a gente aproveitar essa oportunidade, essa passagem aqui por Pernambuco para estar aqui com você. Prazer estar aqui. E o prazer é meu estar te recebendo aqui, você que tem uma história de vida muito bacana, uma história de resiliência, de transformação e também de antifragilidade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, porque talvez seja um nome ainda não muito comum, né? Então você vai explicar pra gente o que é essa antifragilidade. Mas antes de a gente já começar nesse ponto mais específico do que é isso, queria saber, Dani por Dani, quem é a Dani? De onde que a Dani vem? Eu falei brincando aqui que você é lá do interior do Paraná, mas de onde que você vem, né? Esse teu propósito de vida, onde acendeu essa tua história? Então conte um pouquinho aí pra gente, quem é a Dani Amaral? Então, a Dani Amaral é uma menina, entre aspas, né? Eu faço 30 anos esse ano, sou do interior do Paraná mesmo, de uma cidade bem pequenininha chamada Arapuã, é uma cidade que tem 3.000 habitantes. Não nasci lá, nasci em Açaí, que é menor ainda, né? Eu sou bem do interior mesmo. E nasci em Açaí, fui criada lá até os 4, 5 anos de idade, quando eu me mudei para Arapuã. Então, eu cresci toda a minha infância no interior. Sempre fui apaixonada por comunicação, desde muito cedo, sempre fui muito comunicativa, uma menina muito pra frente, igual a gente fala lá no interior. E fui fazer faculdade, fiz faculdade de contabilidade, sou contadora de formação, e dentro da faculdade começou a surgir essa vontade por ensinar. Então, na faculdade eu dava muita aula particular, então eu comecei a me encaminhar para o caminho da docência. Eu imaginava que eu gostaria de dar aula depois que eu terminasse a faculdade, né? Mas aí acabou que eu fui trabalhar na área financeira de um supermercado, logo depois que eu me formei. E quando eu estava nesse supermercado, eu fui convidada para ministrar um treinamento em outro supermercado. E nesse treinamento eu falei, caramba, que legal, né? Eu tô aqui, posso ensinar, eu posso criar o conteúdo que eu tô passando, né? Diferente de uma docência onde você tem que ministrar o que a faculdade pede. Então achei muito legal essa área e comecei a investir nisso. Então hoje sou palestrante aí desde 2016 para 2017 foi quando eu comecei. E trabalhando hoje mais na área de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, que é a área que eu sou apaixonada. Quando a gente é picado aí
por esse bichinho das palestras, dos treinamentos, né? Não tem como a gente segurar. O Ricardo Ventura fala que o palco é uma droga, né? Que vicia. Verdade. Ricardo Ventura é um grande mestre seu, Sim, né? sim. Muitas das tuas formações aqui você fez com ele, né? Sim, sou uma das mentoradas do Ricardo, com muito orgulho, né? O Ricardo me ajudou muito na formatação, principalmente da minha palestra, do meu perfil. Montanha também, né, que esteve aqui com você também, é um grande parceiro, também me ajudou muito a me formar como palestrante. Então, tô nessa área aí e realmente, palestra, o palco é realmente algo que apaixona a gente. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, para você formatar, você se preparou para se tornar uma palestrante profissional, né? Porque muitas pessoas acabam se aventurando, mas não se profissionaliza nessa temática. E você sempre teve essa preocupação. Até porque você tem um perfil, né, que acaba atraindo a atenção das pessoas. Queria que você contasse um pouquinho, né, dessa tua história, do teu acidente, como é que aconteceu, com que idade que aconteceu, né, e como é que você leva isso até se transformar nessa Dani palestrante também. Então, como eu falei, eu nasci em Açaí, né, que é no norte do Paraná, e quando eu morava lá, meu pai era agricultor, ele trabalhava na roça. E eu sempre fui muito apegada com meu pai. Sempre foi uma menina muito que tava junto com o pai. Tudo que ele ia fazer, eu tava junto. E nesse dia, ele chegou do trabalho e ele foi lavar o trator que ele tava usando para trabalhar. E para lavar esse trator, ele usava uma bomba d'água ligada numa peça que se chama cardan, que é um eixo de ferro. E enquanto meu pai tava trabalhando, eu fiquei em volta dele brincando. E ele falou, brinca onde eu posso te ver, né? Fica aqui perto de mim. Eu tô lavando o trator, mas eu quero prestar atenção em você. Mas eu acabei saindo e indo pra longe dele. Eu tinha 4 anos de idade. E eu comecei a brincar perto dessa peça. E eu brincava de ficar encostando a mão, assim, sabe? Batendo a mão e tirando. E eu lembro disso, muito engraçado. Porque eu lembro tudo que aconteceu. Lembro das imagens, eu lembro da roupa que eu tava, eu lembro da sensação do cardan tocando na minha mão. E eu lembro que eu ficava batendo a mão assim rapidinho, aí teve uma hora que eu bati a minha mão. Ele ficava girando, era uma peça que ficava girando. Isso. É como se fosse um eixo de ferro cilíndrico, assim, um ferro cilíndrico que ele gira muito rápido. Sim. E quando eu bati a minha mão, a minha blusa enroscou nele. E quando enroscou muito rápido, eu lembro que eu já fui com a outra mão tentar tirar, mas quando eu bati, a outra blusa também enroscou, e ele é muito forte, então ele acabou puxando e foi onde arrancou os meus 2 braços. Então, assim, foi muito rápido, né? Às vezes a gente contando parece que não foi tanto, mas foi tudo muito rápido, assim. E daí, a partir desse momento, eu lembro de muitos flashes, assim, né? Eu lembro que meu pai chegou correndo perto de mim e me pegou no colo. Aí, esse lugar onde a gente tava era do lado da casa da minha avó. Aí, ele correu na casa da minha avó e gritou, mãe, eu preciso de um lençol. Aí, eu lembro que a minha avó chegou com um lençol, assim, perto da gente. Isso eu lembro dessas imagens. E meu pai me prendeu nesse lençol, me enrolou. Enrolou no lençol. Isso. E foi comigo pro hospital. E daí, assim, a minha memória, ela meio que apaga nesse momento, sabe? Mas eu lembro, assim, de alguns flashes. E aí eu lembro de estar dentro do carro do meu pai, já com ele no meu colo. E eu lembro que eu olhava pro rosto dele, eu via a barba dele, o peito dele, assim, com muito sangue. E eu não entendia muito o que estava acontecendo, sabe? E nessa hora eu lembro que eu não sentia dor. Mas eu lembro que eu sentia muito frio, assim, era como se eu estivesse muito gelada. Sim. E eu falava com ele, eu falava, nossa, pai, eu tô com frio. E eu lembro que ele me abraçava assim, falava, não, filha, calma, a gente já tá chegando. Meu tio foi dirigindo o carro até a gente ir pro hospital. Só que o hospital mais próximo de onde a gente morava era em Londrina. E Londrina dava 70 quilômetros de lá. 1h30, mais ou menos. Isso, mais ou menos. 1 hora, assim. Foi muito corrido e nisso a gente seguiu pro hospital. O lugar onde a gente morava era um distrito bem pequenininho, então todo mundo se conhecia, então a notícia espalhou muito rápido. E daí contaram pra minha mãe, né? Falou, aconteceu um acidente com a Dani, e o Tonhão levou ela, Tonhão é meu pai. Porque tua mãe tava em casa, minha mãe tava em casa. Da casa da tua avó. Não, isso. Aconteceu um acidente com a Dani, o Tonhão tá com ela pro hospital, e contaram, né? Falou, né, ela perdeu os 2 braços, e o Tonhão levou ela pro hospital assim. E ela ficou desesperada, né? Quando ela soube, entrou em pânico, falou, não, me levem pra onde eles estão, me levem pro hospital onde ela tá. Só que antes de sair de casa, ela lembrou de passar no lugar onde aconteceu o acidente. Ela teve esse insight, assim. Passou lá e ela encontrou os 2 bracinhos, né? Que foram arrancados ali na hora. E ela ainda teve o discernimento, assim, ela pegou os 2 bracinhos e ela colocou numa caixa com gelo e ela pensou, não, eu vou levar pro hospital, que pode ser que eles consigam recolocar nela. E isso que ela fez, eu só fiquei sabendo quando eu tinha uns 14 anos de idade.
Assim, não que me esconderam, mas é que, né, passou o tempo. E eu lembro um dia em casa a gente tava conversando e comentando do acidente, eu falando do que eu lembrava, e ela falou, não, eu passei lá e tal, ainda pensei de passar, porque, né, vai que conseguiam recolocar em você. E eu fiquei muito impressionada quando ela me falou, né, porque eu ainda não sou mãe, mas eu fiquei me imaginando, assim, né, materno, nossa, né? como que ela conseguiu, né? No susto do que tinha acontecido, naquele desespero, ela ainda pensar em fazer isso. E eu falei, nossa, mãe, mas como que a senhora conseguiu, né? E daí ela falou uma coisa assim, que eu com 14 anos, eu fiquei muito marcada e eu levo isso pra minha vida toda. Ela falou, Dani, um dia você vai entender que a gente tem dentro da gente uma força que a gente não imagina. Exato. Todo mundo tem essa força, sabe? Ela tá aqui dentro da gente, mas a gente precisa querer colocá-la pra fora. E isso me marcou muito. A gente precisa querer colocar essa força pra fora. Todo mundo tem essa força, mas a gente precisa querer. Algumas vezes a gente é forçado a colocar. Exato. E outras vezes a gente tem que ter essa intencionalidade. Sim, às vezes a gente esquece do poder que a gente tem, né? Isso. Então eu fui pro hospital, depois a minha mãe foi. Quando eu cheguei no hospital, eles ligaram antes pro hospital e avisaram. Falaram, olha, tá chegando uma menina, assim, que ela perdeu os 2 braços. Então quando eu cheguei no hospital, eles meio que já tinham preparado tudo pra me receber. Uhum. Então, eu já fui direto para a sala de cirurgia. E a cirurgia foi bem delicada, principalmente pela questão que eu perdi muito sangue, né? Eu estava perdendo muito sangue, eu já tinha perdido muito sangue. Então, eu cheguei, fui direto para a sala de cirurgia. Logo depois, a minha mãe chegou com os braços, entregou para os médicos. E eles ainda tentaram recolocar. Eles fizeram essa tentativa. Só que a chance de eu ter uma infecção generalizada, tanto pela condição que os braços estavam até chegar lá, pela questão do hospital, eu estava muito fragilizada. A chance de eu ter uma infecção ali Isso generalizada, era que ano, 98. 98. Era muito grande, assim. Então, eles explicaram para os meus pais falaram, não, a gente quer ela viva. Não precisam forçar algo por isso, né? Se vê que não dá certo, a prioridade é a vida dela. Então, eles terminaram a cirurgia, foi realmente uma cirurgia bem delicada, porque, e quando o médico terminou a cirurgia, ele chegou nos meus pais, ele foi conversar com eles, e meus pais contam que o médico saiu chorando da sala de cirurgia, então eu fico imaginando meus pais, né, Caramba. vendo um médico cirurgião chorando. Ele falou, olha, pai e mãe, e preciso ser sincero, né, aqui a gente fez tudo que era possível, mas é uma menina de 4 anos de idade. Ela perdeu muito sangue até chegar aqui, né? Ela só não chegou sem vida, o médico falou, porque ela estava enrolada no lençol. Então, esse discernimento que meu pai teve ainda de me enrolar nesse lençol para me levar para o hospital foi o que me fez chegar viva até lá. E ele falou, se não fosse isso, ela não tinha chegado viva aqui, né? Para quem tá em casa ter uma ideia, uma pessoa que corta os pulsos, o tempo de socorro tem que ser muito rápido, né? E imagina uma pessoa que teve uma menina pequena com os 2 braços arrancados. Isso é verdade. Então ele falou, olha, né, agora os próximos dias vão ser cruciais, a gente fez tudo que era possível, mas eu quero que vocês fiquem cientes que é só um milagre que vai salvar a vida dela. Você ficou quanto tempo no hospital? Eu fiquei 50 dias internada, 50 dias. mas eu fiquei 11 dias em coma. Então, durante esses 11 dias, era muito incerto se eu sobreviveria ou não, sabe? Mas meus pais, eles falam que, assim, nunca passava pela cabeça deles a possibilidade que eu não sobrevivesse. Então, durante todo o tempo, eles ficavam muito confiantes que eu iria sobreviver, que iria dar certo. E depois, quando eu acordei do coma, ainda foi um processo muito lento, assim. O risco de infecção principal era muito grande, sabe? Então, eu tomava muitos antibióticos, assim, direto. Eu fiquei tomando medicação com soro na veia durante 40 dias, sem parar, assim, não tinha como tirar. Então, eles iam testando veia do pé, veia da perna, veia do pescoço. Aí, chegou um momento que essas veias já não estavam mais suportando, tava ficando muito fraca. Eles começaram a raspar pedacinhos do meu cabelo, assim, próximo da testa. E quando eu saí do coma, eles falaram, olha, eu quero que vocês se preparem para que ela vai precisar ficar aqui no mínimo 3 meses. Vão ser 90 dias dentro do hospital. Meus pais revezavam, minha mãe ficava comigo de dia, meu pai ficava à noite. Às vezes eles deixavam os dois ficar comigo à noite. Então foi assim, um período bem nebuloso, assim, da minha vida, sabe? Você lembra desse período? Lembro. Nitidez? Lembro de algumas coisas, mas o mais engraçado pra mim é que eu tenho memória deles tentando pegar a veia, que era sempre muito dolorido, nossa, era um trauma. Eu tive que fazer um enxerto de pele no hospital. Eu lembro do dia dessa cirurgia, porque eles retiraram a camada superficial da pele da minha coxa direita. E não podia usar cobertor, porque ficava
exposta, né? Sim. Eles tiraram essa camada de pele para enxertar aqui em cima, porque não tinha pele suficiente. Pra fechar Isso. a parte do braço. Exato. E daí essa parte da pele, ela ficou exposta durante uns 2 dias, não podia tocar. E ardia muito, sabe? Eu lembro, assim, que eu chorava. Só que eu tenho muito mais lembranças felizes do hospital do que tristes, sabe? Por exemplo. Eu lembro que meu pai brincava muito comigo, sabe? Eu lembro que no começo eu ainda não conseguia andar direito, porque eu fiquei muito tempo deitada. Então, quando eu comecei a conseguir sentar na cama, o primeiro dia que eu levantei pra andar, eu não conseguia andar, porque minha perna tava fraca, né? A musculatura não tava sendo trabalhada. E meu pai me colocava na cadeira de roda e ele saía andando pro hospital todo. Aí minha mãe falava assim: vocês vão se perder nesse hospital, você vai ver, você vai bater lá no necrotério ainda e vocês vão se assustar. Então eu lembro que meu pai era muito brincalhão, minha mãe também. Eu lembro das outras crianças no hospital. Eu lembro de casos, assim, de uma menina que tinha o corpo todo queimado. Eu lembro de uma outra que ela tinha uma falta de ar muito grande, que ela tinha que usar uma cabine de oxigênio no berço. Mas eu lembro que eu fazia amizade, eu lembro que eu assistia filme, eu lembro que eu ia na brinquedoteca, sabe? Então eu tenho muitas lembranças boas. Então, esse período do hospital foi um período difícil, mas eu sei que foi muito mais para os meus pais até do que para mim, né? De ver a filha naquela situação. Mas assim, para mim era... Não sei se porque eu era muito nova, né? Com 4 anos de idade, mas era algo novo, era novidade, era brincadeira. E fazia acompanhamento psicológico nessa época lá. E a psicóloga sempre falava, olha, ela tem uma cabeça muito tranquila, assim, né? A gente tá impressionado da maneira como ela tá reagindo. E essa minha maneira de reagir também influenciou muito na minha recuperação. Então, essa foi uma segunda lição muito grande que eu tirei desse acidente, né? Porque, como eu falei, o médico chegou e falou, ela vai precisar ficar no mínimo 3 meses aqui. Então, já vão se acostumando. E quando ele foi me dar alta, que foi com 50 dias, foi praticamente metade do tempo que eles imaginavam, né? Sim. E o médico chegou no quarto, eu lembro do dia que ele me deu alta. E eu lembro que ele chegou e falou assim, ó, vocês têm que ter ideia que essa menininha só tá saindo aqui desse hospital hoje porque ela tem uma força de vontade de viver muito grande. Então ela é uma menina alegre, ela é uma menina feliz, ela é uma menina que vê as coisas positivas. E se não fosse desse jeito, ela não ia se recuperar tão rápido. Então eu maior, né, assim, depois, quando eu comecei a olhar para trás e entender o que tinha acontecido, eu percebi que ou eu podia ficar com só as partes negativas, com só a parte triste de tudo que aconteceu, ou eu podia olhar pelo positivo. Então, é isso que eu falo que foi uma escolha para mim, né? Sim. Se eu tivesse escolhido olhar pela parte negativa, pela parte dificultosa, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, não estaria aqui. Então, eu olho para trás e eu penso assim, poxa vida, se a força de vontade de uma menina de 4 anos de idade teve o poder de transformar aquilo que aconteceu e ajudar ela a se curar tão rápido, quanto mais a força de vontade da gente hoje. O que o nosso próprio poder tem capacidade de transformar a nossa vida? E a gente vê tantas pessoas com infinitas possibilidades, com infinitos talentos e guardando isso para si, deixando para lá, esquecendo desse poder. Então, quando eu tive essa consciência, né, eu falei, não, eu posso estudar melhor isso para ajudar outras pessoas a verem essa capacidade também. Quando é que veio esse teu start dessa entender que as pessoas poderiam mudar? Porque era tudo muito intuitivo, era natural. Você era uma criança, você vivia o que estava ali para ser vivido. Né? Mas foi em que fase da tua vida onde você falou assim, caramba, o meu exemplo, a minha forma de pensar, ela pode também ajudar outras pessoas? Que momento veio isso? Foi uma construção, assim, Duque, né? Então, assim, a minha infância foi muito tranquila de tipo, né? Eu faço as coisas de uma maneira diferente. Eu já aprendi de uma maneira diferente. Então, com 4 anos de idade, eu comecei a aprender a escovar meus dentes sozinha com os pés. Comecei a aprender a escrever com os pés. Lá no hospital, eles já iam me ensinando. Depois, eu fui pra escola. Meus irmãos também. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu. Então, eles foram um suporte muito grande, que me ajudaram muito. Me ensinavam desde muito cedo que não ter os 2 braços era só uma característica física minha diferente das outras crianças. Isso não me fazia pior do que ninguém. Então era um grande ensinamento de tipo, se alguém te chamar de sem braço, isso não é uma ofensa. Você realmente não tem. Isso não te faz diferente, não te faz inferior a ninguém.
Então, entenda isso como uma característica física sua diferente. Isso dentro de casa. Isso já dentro de existia casa, essa postura. Sim, porque tinha muito medo de eu sofrer bullying e tudo mais, né? Então, ir pra escola, ir pra sociedade com essa mentalidade, pra mim, foi ótimo, Como é né? que existiu isso? Como é que foi na escola esse momento? De fato, aconteceu esses bullying? Na verdade, eu costumo dizer assim, que criança, ela não tem preconceito, ela tem curiosidade. Sim. Isso é natural. Então, se eu chegar em qualquer lugar, hoje, perto das crianças, elas vão apontar, elas vão perguntar, elas vão querer saber o que aconteceu. Isso não é preconceito, isso é curiosidade. Mas a partir do momento que você tira a curiosidade delas, então hoje o que eu faço? Eu cheguei num lugar, a criança perguntou, a criança apontou, eu mostro e eu falo pros pais. Se a criança te perguntar, mostra pra ele, não, realmente, olha, ela é diferente, né? Tem um amiguinho que é alto, tem um amiguinho que é baixo, tem um amiguinho que é preto, tem um amiguinho que é branco e tem a amiguinha que ela não tem os dois braços. Vai ter um que não vai ter a perna, vai ter outro que vai andar de uma maneira diferente. Então todo mundo é diferente. Quando a gente mostra essa diferença para a criança, Tu aproveita para dar uma dica, obedeça seus pais. Se em algum momento você considera que você foi desobediente com seu pai. Então, mas quando você leva para esse jeito, a criança entende meio que a deficiência é um castigo, sabe? Ah, sim. Sim, e daí a criança pode entender que eu fui castigada e eu não quero que ela tenha essa visão minha, entendeu? É só que eu sou uma pessoa diferente. Exatamente isso, uma característica diferente. Lógico que vão ter algumas coisas que vão ser mais difíceis pra mim, né? Mas isso não é um castigo, digamos assim. Então, quando eu ia pra escola... Que lição que tu acaba de me dar agora, né? Porque eu pensei, acho que ela aproveita pra falar isso. E trazer esse teu olhar, esse teu ponto de vista. Por isso que eu sempre fico encantado quando me encontro com você. Assim. Eu tive o prazer, em outro momento que você teve aqui, a gente almoçou junto, né? A gente conversou. E assim, tu tem um olhar diferente pra vida, para circunstâncias, né? Então, assim, obrigado por esse ponto de vista agora, de verdade. Imagina. Mas isso é uma desconstrução da sociedade, assim, com relação a pessoas com deficiência, né? Porque tem muita gente que faz isso com a criança. Tá vendo? Né? Se você não fizer, aí a criança cria um estigma que aquela pessoa é sofrida. Eu aprendi uma outra palavra. Não sei se foi com você, se foi com Montanha, em uma conversa que eu estava tendo com ele. Acho que foi Montanha que me disse isso. Ele falou da palavra capacitismo. Sim. E eu acho que você é uma grande defensora dessa questão, né? Fala um pouquinho sobre o que é esse capacitismo e em seguida a gente também já fala sobre antifragilidade também, pra gente entender essas palavras novas. Sim. Que eu acho que é importante, né? Muito importante, Duque, porque o capacitismo, ele é o preconceito para com pessoas com deficiência. Então, né, da mesma forma que existe o racismo, que existe o machismo, existe o capacitismo, que é o preconceito para com pessoas com deficiência. Só que o capacitismo, muitas vezes, ele é velado, né? As pessoas não conseguem enxergar tão bem, porque muitas vezes o capacitismo, ele acontece quando você interpreta a capacidade de uma pessoa com deficiência a partir do seu olhar. Então, você olha uma pessoa diferente, você olha uma pessoa com deficiência e você simplesmente acha que ela não é capaz, né? E esse seu achar impede ela de mostrar a real capacidade dela. Dela de se desenvolver, dela já, né, fazer as coisas que ela tem potencial para fazer. Sim. Então, assim, você coloca um olhar sobre ela já de preconceito, um conceito anterior que você tinha, ou que ela não é capaz, ou que simplesmente por ela fazer alguma atividade básica, ela é um exemplo de superação, né? Quando muitas vezes é simplesmente o básico ali da pessoa e tá tudo certo. Então o capacitismo, ele tá muito velado dentro da sociedade hoje, sabe? E a maneira como a gente acaba com o capacitismo é justamente na educação das crianças. É justamente mostrando para elas que são só características diferentes, que essas pessoas, elas têm a capacidade de se desenvolver, assim como elas, né? Então, isso é muito legal. Então, como eu tava falando, a criança, ela não tem o preconceito, ela tem a curiosidade. Então, eu, dentro da escola, a partir do momento que eu cheguei, era diferente. Uma semana depois, era como qualquer outra criança. Como qualquer outra criança. Brincava, fazia tudo... Exatamente. E quem cresce é muito engraçado, porque se você perguntar para os meus amigos, para minhas amigas que cresceram comigo, elas falam, Dani, a gente esquece que você tem uma deficiência. Que é o que o Montanha fala também. Hoje eu esqueço que a Dani é uma pessoa com deficiência. Eu tive o prazer de ver alguns vídeos seus. E eu falei assim, cara, como que ela me prende a atenção? Mas pelo teu aspecto, da tua forma de se comunicar, pelo teu sorriso. Não é o teu braço que te chama atenção, não é a falta do braço que chama atenção. É você que chama atenção. Sim. Isso sempre foi uma preocupação minha, né? Eu entendo que a ausência dos braços é a minha característica mais marcante.
E é natural, por exemplo, se a gente for falar de você vai falar da barba, você vai falar do óculos. Então, todo mundo tem uma característica. Não ter os 2 braços mas é apenas uma característica, né? Eu não sou a palestrante Dani Amaral sem os braços. Eu sou a palestrante Dani Amaral especialista em antifragilidade. Então, a minha deficiência, ela faz parte de quem eu sou, mas ela não chega antes de mim, né? Então, até hoje o termo, é até importante falar isso, hoje o termo que a gente, correto para se usar é pessoa com deficiência, porque a pessoa, ela vem antes da deficiência. A gente não usa deficiente, a gente não usa portador de necessidade especial, portador de deficiência. É uma pessoa com uma deficiência, uma característica diferente. Então, desde o termo, a gente já começa a observar que existe essa preocupação, né, em valorizar a pessoa antes da deficiência. Tu teve em algum momento da tua vida uma certa rejeição sua, você não se aceitar por isso? Teve algum momento? Tive, que é o que eu ia dizer sobre, foi uma construção. Então, na infância, era tranquilo, né, tinha assim, né, eu entendia que não ter os 2 braços era uma característica, só que quando eu comecei a ficar maior, na minha adolescência, perto dos 18 anos, eu comecei a ter muitas questões sobre ter muito medo do futuro. Então, eu pensava, será que eu vou conseguir um bom emprego? Será que eu vou ser uma boa profissional? Será que eu vou conseguir um companheiro? Então, tudo isso arrondava muito meu coração. Então, eu tive esse período de muita dificuldade em aceitação. Então, assim, por mais que eu aceitasse, que eu pensava, ok, sou uma pessoa com deficiência, isso não vai mudar, eu achava que tinha que acontecer alguma coisa de diferente para que eu pudesse ser feliz. Teve um tempo que eu achava que era prótese, eu pensava, porque vai que um dia existe algum tipo de prótese que vai me fazer ser uma pessoa normal, entre aspas, ter uma vida igual a das outras pessoas. E eu comecei a criar essas expectativas em coisas externas. Eu não sei o que aconteceu exatamente, mas chegou uma hora que eu pensei assim, olha, eu só tenho uma vida. Ou eu vou passar o resto dela reclamando ou esperando alguma coisa acontecer para ser feliz, ou eu vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho agora. Eu não tenho os meus 2 braços, mas eu tenho outras coisas, né? Eu tenho a minha voz, eu tenho minhas pernas, eu posso me desenvolver, eu posso me adaptar, e eu vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Essa virada de chave foi fundamental na minha vida, porque ali eu percebi que eu não podia passar o resto da vida reclamando. E aceitação não é conformismo. Aceitação não era pensar assim, ok, não tenho os 2 braços, né, vou depender dos meus pais, vou tentar uma aposentadoria para não precisar ir atrás de um emprego e a minha vida vai ser essa. Não, aceitação para mim é olhar para quem eu era, do jeito que eu era, onde eu estava e fazer o melhor a partir disso. A partir de quem eu era. Não esperar alguma coisa acontecer, mas fazer a partir de mim. Você mesmo ter as tuas atitudes e buscar o teu resultado. Exatamente. E foi aí que eu comecei a mudar a minha cabeça, a me desenvolver mesmo. A me adaptar tanto fisicamente para fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. Foi quando eu comecei a aprender a dirigir, comecei a aprender a me maquiar, comecei a aprender a cozinhar. Eu falei, não, é isso que eu tenho, é com isso que eu vou fazer. Tu faz tudo isso hoje. Faço tudo isso hoje. Que bacana, que bacana. E aí eu acho que também vem essa ideia do tema de hoje, né? Essa antifragilidade, que foi um tema que você tem usado isso com frequência, né? Você diz que é uma pessoa especialista em antifragilidade. Da onde que vem esse termo, né? Para as pessoas que ainda não conhecem, é mais comum as pessoas entenderem o que é resiliência, mas a antifragilidade ainda é um caminho meio nebuloso ali, as pessoas ainda não conhecem muito bem. Sim. Explica pra gente o que é e o que isso tem a ver com a tua vida, né? Acho que muito do que você já falou hoje aqui são termos que têm a ver com antifragilidade. Sim. Então, a antifragilidade, ele é um termo que ele foi criado pelo Nassim Nicolás Taleb, que é um escritor, porque durante muito tempo a gente trabalhava só com resiliência, né? Isso. Que é essa habilidade da gente resistir. Acontece alguma coisa, a gente resiste. Só que resistir não é o suficiente. Hoje a gente percebe que simplesmente passar por uma dificuldade e sair dela da mesma maneira que você entrou não é o suficiente para você se desenvolver. Então a gente precisa de algo que faça a gente sair mais forte. E a antifragilidade, o termo, é para ser o contrário do frágil. O frágil é aquilo que se desestabiliza. Então, por exemplo, o vidro que você bate e quebra, ele é frágil. O resistente, ele vai bater, vai ficar do mesmo jeito. O antifrágil, ele vai sair mais forte. Então, você vai bater, ele não somente vai resistir, mas vai sair mais forte. Então, se a gente for analisar em termos físicos, por exemplo, né? Eu gosto de usar muito o termo do nosso próprio músculo, né? Quando a gente procura a hipertrofia na academia, você sabe que quanto mais você treina, mais você força aquele músculo, mais ele vai crescer. Ele vai reagir crescendo, endurecendo.
E na nossa vida a gente pode trazer isso pra gente também. Então, se eu passo por uma dificuldade, se eu passo por um problema, eu não posso apenas resistir àquilo que aconteceu. Eu tenho que sair mais forte. E eu saio mais forte tirando uma lição daquilo que aconteceu. Então, se eu começo a enxergar os problemas e as dificuldades não como algo que vai me derrubar ou que eu tenho que simplesmente passar por ele, mas como um mecanismo de aprendizado, eu começo a sair mais forte das coisas que aconteceram. Então, por exemplo, quando eu olho para o que aconteceu comigo, se eu tivesse resistido, eu ia me acomodar, né? Eu resisti, por exemplo, aconteceu o que aconteceu, passei, tô aqui da mesma maneira que eu estava e vou seguir a minha vida. Mas escolher ser antifrágil é escolher olhar para essa história lá de trás e pensar o que eu posso aprender com isso. Eu posso aprender que a minha força de vontade pode transformar a minha realidade. E foi isso que eu escolhi aprender. Então, hoje, o que eu ensino para as pessoas, o que eu busco levar nas minhas palestras, não só através da minha história, mas através de ferramentas realmente de desenvolvimento pessoal, é que a gente pode não ficar à mercê do que acontece, né? Mas enxergar aquilo ali como uma coisa que pode nos deixar mais forte. Isso sempre é uma escolha. Uhum. Então, a antifragilidade é isso, é você sair mais forte das adversidades. E, às vezes, a gente, pela cultura nossa, né? Desde a época da escola, você, eu não gosto de matemática, eu não tenho talento para matemática. Aí você aceita que você não nasceu com talento para exatas. Então, quando a gente fala sobre antifragilidade, poxa, tudo bem, eu tirei uma nota ruim agora, mas o que eu faço para transformar? O que eu posso aprender? Eu brinco que biologia nunca foi o meu forte, mas quando eu ia para uma recuperação em biologia, eu era o melhor aluno da biologia, porque eu não queria ser chamado a atenção dos meus pais em casa. E eu sabia que eu não era burro. Era uma falta de dedicação àquela disciplina. Né? Então, é sempre você olhar com um olhar de que o que eu posso aprender, o que foi que eu fiz de errado. Exato. Né? Mas além dessas questões, que outras ferramentas você leva para as pessoas? Porque assim, é difícil, a gente não tem controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre o que acontece à nossa volta. E às vezes acontecem situações que você não espera. Como é que lida com isso, com essa frustração, né? Com essa raiva que às vezes nos vem, né? Essa falta de inteligência emocional. Mas como lidar com situações como essa, adversas, que não estão no nosso controle, além de só questionar, o que eu posso aprender com isso? Que outra coisa que a gente pode fazer? Eu acho que primeiro é a gente tentar, não é fácil, e isso é um exercício até que eu faço, tirar das nossas costas o peso daquilo que a gente não pode controlar. A gente vive muito numa sociedade onde a gente quer controlar tudo e a gente vive ansioso, com medo, né, ansiedade toda, e a gente parar e pensar assim, ok, o que eu posso fazer de maneira prática agora para mudar o que está acontecendo? Muitas vezes você vai observar que a situação que está acontecendo não é algo que você controla. Então, começar a tirar das nossas costas esse peso. Tirou o peso das suas costas do que não te cabe, do que não é tua responsabilidade, traz para você o peso do que é a sua responsabilidade, né? Então, porque também é muito fácil a gente ficar sempre se isentando. Então, o que você pode fazer de maneira prática? Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, sabe? Então, é uma ação... deixa eu pensar num exemplo. A gente fala sobre empreendedorismo nesse projeto que eu tô aqui. Sim. Agora a gente tá falando sobre empreendedorismo aqui, o rolê empreendedor, né? Às vezes a gente fica assim, olha, ok, mas não consigo um trabalho e tô frustrado e ansiedade e cansado por causa disso e tô só colocando a minha energia no mercado que tá fora. Ok, não, né? Eu fiz o que eu podia fazer, levei os meus currículos, tô trabalhando, tô procurando, tô fazendo network, não tá dando certo. Ok, o que eu posso fazer além disso? O que eu posso fazer para gerar um caixa agora, né? Eu tô precisando de um emprego porque eu tô precisando de dinheiro. O que eu posso fazer para gerar um caixa agora? Então, sempre trabalhar essa mentalidade de ação pro que você pode fazer, pro que você pode resolver. Tirar das costas o peso do que a gente não resolve e trazer pra gente a responsabilidade daquilo que a gente faz. Isso que você falou sobre estudo, né? Eu achei bem interessante. Eu vi ali que você tem aquele livro Mindset, né? E ele fala justamente sobre isso, né? Como que é importante a gente criar na nossa cabeça uma mentalidade que o fracasso, que o erro, ele não é determinante de fracasso, né? Quando a gente erra, quando a gente acontece alguma coisa, isso não determina se a gente é uma pessoa fracassada. Mas isso, o que a gente pode aprender com aquilo ali, né? Por que aconteceu? Que maneira que eu vou olhar o meu erro? Porque a gente vê tanta gente hoje, né? Meu Deus, que uma pequena coisa aconteceu, algo simples deu errado e pronto. Eu sou um fracassado. E sobre essa questão que você falou sobre sentimentos, como que a gente lida com a raiva, com a tristeza, como que a gente vai procurar essa inteligência emocional? Eu sempre falo que os sentimentos, eles existem para ser sentidos.
né? Então, por exemplo, a única coisa que a gente não pode fazer é deixar a gente ser tomado por aquilo ali. Então, às vezes, as pessoas me falam nas minhas redes sociais, ai, Dani, eu queria ser tanto igual a você, que você é sempre alegre, sempre feliz e não sei o quê. E eu não sou assim. Eu tenho os meus momentos de tristeza, eu tenho os meus momentos de raiva. A única diferença é que eu entendo que são momentos. Então, quando eu tô triste, se acontecer algum episódio que me deixa triste, eu vou sentir aquele sentimento de tristeza, eu vou esperar ele passar e vou viver outro. O que eu não posso é ficar mais tempo do que o necessário naquele sentimento. Tanto de tristeza, tanto de raiva, tanto de angústia, né? A gente tem que estar trabalhando isso pra Você mudar. tem uma espécie de ritual seu para sair desses momentos de tristeza? Sei lá, uma música, uma conversa com o teu companheiro, viajar, dirigir, né? Às vezes a gente cria alguns mecanismos, né? Sim. Se você utiliza isso de alguma forma ou você deixa simplesmente... acho que daqui uma hora volta ao normal. Não, na verdade, assim, eu acredito muito na tríade do pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, né? Então, a gente sabe que tudo começa aqui com a maneira como a gente pensa. Nem sempre a gente consegue controlar os nossos pensamentos, né? Às vezes eles acontecem, assim, de uma velocidade que a gente não consegue controlar. Mas, né, a gente pode parar um pouquinho pra isso. Eu brinco com o Raí, eu falo assim, sabe aquele dia que a gente tá de pá virada, né? Que parece que nada tá bom, tudo irrita. Às vezes a gente tem esse dia, né? Tudo irrita, nada tá bom. Aí eu paro e começo a prestar atenção nos meus pensamentos, sabe? E eu começo a perceber que o que tá passando na minha cabeça geralmente são reclamações, só olhando o lado negativo. Então, um exercício que eu faço, quando eu tô sentindo que realmente esses sentimentos estão atrapalhando as minhas ações, eu paro e começo a mudar conscientemente o pensamento. E aí, o exercício da gratidão é algo incrível, né? Porque por mais difícil, por mais... problemas que a gente esteja tendo, todo mundo tem alguma coisa para agradecer. Seja simples. Agradecer por estar respirando bem, por ter saúde, agradecer por ter alguém confiável do seu lado, agradecer pela cama que você dormiu. E quando você começa a pensar nas coisas que você é grata, isso é neurociência, vai começar a mudar seus sentimentos e você vai começar a mudar as suas ações. Então a gente pode fazer isso, né? Além de tudo isso que você falou. Colocar uma música que você goste pra começar a mudar o seu ânimo. Dirigir, eu gosto muito de dirigir, eu falo que dirigir é uma terapia pra mim também, sabe? Então liga o som do carro, dirige, dou uma volta pra ajudar esse sentimento passar, né? Pra gente não ficar à mercê disso também. Não deixar dominar, né, esse sentimento ruim, sim, né? Sim, exatamente. Eu lembro, enquanto você estava falando que eu tava lembrando de um episódio, eu tava em Aracaju, nessa época eu era gestor de compras de uma empresa, e eu me deparei com uma senhorinha. Ela tava indo fazer uma compra de móveis. Na verdade, ela tava indo com uma amiga. E ela tava parada no meio da loja com um cara de triste. E aí eu fiquei curioso, né? Porque a coroa tava lá sentada, em pé lá, sem se movimentar muito. Eu fiquei curioso, fui puxar assunto, né? Eu gosto de conversar. E aí ela falou assim, meu filho, é porque minha amiga decidiu comprar os móveis, que ela falou que tem que mudar todos os móveis dentro de casa, porque eu perdi meu marido. E quando eu olho pros móveis, eu lembro dele. E ela quer me dar mudar um pouco o ambiente lá de casa pra eu ficar um pouco mais alegre, né? E eu lembro que ela tava, sabe, o ombro todo pra baixo, assim. E aí eu conversando, estudava já sobre a questão do comportamento, oratória, postura. E eu comecei a conversar com ela e tal, né? De forma bem entusiasmada pra mostrar um pouco de alegria. E aí eu propus ela fazer esse exercício de, sabe, estufar um pouco o peito, mudar um pouco... A posição da Mulher Maravilha, A posição da Mulher Maravilha. E aí eu lembro que eu falei assim, vai, estufa o peito agora, tenta ficar triste. E ela falou assim, agora vira... Sabe, volta no teu estado que você tava antes. Abre um sorriso gostoso pra mim agora. E ela, assim, o que ele tá fazendo, né? E aí eu fiquei brincando com isso, provocando ela a sair de volta da postura corporal e aquilo que o cérebro registra. E ela falou assim, cara, eu tô com a sensação que eu quero estar sorrindo pra você. Falei, pronto. Então, assim, sabe, quando você tá triste, muda um pouco a tua postura. E o teu corpo não vai entender, é incoerente. Você tá com o corpo com aspecto fechado, né? E querendo ficar alegre, não tem como. Então, às vezes, provocar essa mudança de estado, seja primeiro no seu corpo, na tua fisiologia, ou ora também no teu cérebro, que foi o que você falou, você deixa eu ficar atento aqui. O que eu tô pensando? Né? O que isso tá me trazendo? Tá bom ou tá ruim? Então, é só te provocar isso, e aí tem que ter essa intencionalidade. E eu acho que essa intencionalidade também tem. Qual é o teu propósito de vida? O que você quer estar... as pessoas à tua volta, como é que você quer estar com elas? Sabe? Você quer estar bem ou você quer estar ruim?
Porque às vezes a gente viveu o dia após dia sem essa intencionalidade, a gente fica à mercê dessa questão, do que acontece com a gente. E é mais fácil, é mais cômodo a gente aceitar as coisas que acontecem com a gente. E às vezes acontece coisa ruim e a gente precisa voltar a esse estágio, sabe, botar a rota ali nos trilhos novamente. Exato. E tem que ter essa intencionalidade. Tem tudo parte da gente, né? Tudo parte da gente, tudo vai partir da sua vontade. E é lógico que é trabalhoso, é igual você falou, é muito mais fácil mesmo a gente viver à mercê e deixar a vida me levar, só que depende do que você quer pro seu futuro, né? Eu lembrei agora até de um curso que eu fiz uma vez que a professora falava que a única pessoa que ganhou a vida com Deixa a Vida Me Levar foi o Zeca Pagodinho. A gente não, se você não tem clareza do que você quer, do resultado que você quer, qualquer caminho serve. Então, é muito importante a gente saber, né? Tem uma máxima no mundo das vendas que é assim, movimento gera movimento. A gente tá dentro da loja, por exemplo, no varejo, e tá tudo às moscas, não entra um cliente. A gente começa a movimentar, ó, bora arrumar ali o setor, limpa ali, não sei o quê. Só esse movimento entre os vendedores, entre os funcionários da loja, gera uma curiosidade de quem tá fora. O que tá acontecendo lá dentro? Deixa eu ver. E aí entra. Então, esse movimento gera movimento. E eu gosto de trazer isso também no mundo do desenvolvimento. Às vezes, a gente tem uma noção muito clara do que a gente quer ser. Vamos lá, eu quero ser um palestrante internacional, mas eu vou fazer um curso ali de oratória. Aí depois eu faço outro de coach. Esse movimento faz eu criar, sabe, novos horizontes, novas possibilidades, novas perspectivas. Para você foi dessa forma, você se formou em contabilidade, depois você foi fazer outras formações. Como é que foi esse teu caminhar e como é que foi crescer esses horizontes? Você é do Paraná, do interior, de uma cidadezinha. Quantos habitantes? 3 mil. 3 mil habitantes. 2.998 agora, porque eu e o Raiz estamos aqui. É verdade. E aí, hoje você viaja o Brasil, né? Você tem agenda aqui em Pernambuco, que você está hoje. Já vi você viajando para Manaus, né? Então, como é que a menina do interior, de uma cidadezinha pequena, começa a viajar hoje o Brasil e já o mundo também, né? Porque talento você tem de sobra e você tem se desenvolvido cada vez mais para entregar essa tua mensagem ao mundo, né? Como é que foi esse passo a passo e como é que você foi se enxergando nesse processo? Então, é muito disso mesmo, Duque, de movimento gera movimento, né? Quando eu fui fazer o curso do Ricardo, fui em São Paulo, o simples fato de fazer um curso em São Paulo já era algo gigantesco pra mim, né? Saí de uma cidadezinha bem pequenininha e eu banquei, assim, meio que... Eu juntei a grana que eu tinha e eu falei, não, eu vou fazer esse curso. E o pessoal falava, mas será que vai? Eu sempre pensava assim, eu ainda vou ser muito grande e eu preciso estar preparada pra ser grande. Hoje eu não tô preparada, mas eu vou ser. Então, assim, isso era muito claro pra mim. Preciso estar preparada pra ser grande. E eu fui fazer esse curso e quanta coisa aconteceu. Nossa, é o poder do network, é o poder do movimento, é o poder de você expandir os seus horizontes, enxergar muito além do que você enxergava. Então, lá, conheci o Ricardo, que foi transformador, assim, na minha carreira. Fiz grandes amizades. Eu tenho uma amiga que fez o curso comigo lá, que depois disso eu já fui pra casa dela, fiz um curso de coaching junto com ela em São Paulo. A gente foi junto pro show do Coldplay esse ano. Então, assim, criou essa conexão. Através do Ricardo também, do evento dele que eu palestrei em São Paulo, eu conheci o Roberto Montanha. Montanha hoje, além de meu irmão, é meu sócio de trabalho. Então, assim, muitas coisas vão se abrindo. De um projeto você puxa outro, de um curso... Conheci você através do Montanha, Sim. através da palestra que a gente fez. Tenho certeza que a partir daqui a gente tem outras conexões também. Então é muito importante a gente se manter em movimento. A gente não entrar na zona de conforto, a gente não ficar nessa inércia de esperar alguma coisa acontecer para eu começar a me movimentar. É um movimento a partir daqui, ó. Então, assim, se você sabe o que você quer, né? Primeira coisa, saber o que você quer. Se você sabe o que você quer, começa a colocar ação. Começa a dar um passo de cada vez. A partir do próximo passo, você vai ter mais clareza do próximo, e assim as coisas vão acontecendo. Isso. E quando a gente dá esse nosso primeiro passo, a gente até sabe, eu quero ser grande. Mas esse grande, ele ainda é muito subjetivo. O que é ser grande? Né? É estar na mídia, é fazer quantas palestras por mês, né? Por dia, não sabe? Ainda é muito subjetivo, mas você tem aquela chama interna, né? Aí você, eu quero ser, sabe, entregar minha mensagem que seja atingida para várias pessoas. Mas você ainda não tem uma clareza muito grande do que é isso, o que você precisa desenvolver. E aí, cada passo que a gente vai dando, a gente vai entendendo e vai amadurecendo.
e vai também respeitando as nossas próprias limitações. Sim. E quando a gente olha as nossas limitações, a próxima pergunta é, tá, como é que eu faço agora para sanar essa limitação? Uhum. Eu tenho um amigo que a gente, dentro de um curso de PNL, de Programação Neurolinguística, a gente tinha que provocar algumas frases de efeito, né? E a gente ali naquela construção, a gente criou uma que era seja enquanto se torna. Olha que legal, seja enquanto se torna. Uhum. Eu ainda não sou grande, mas eu já vou me comportar como se fosse. Como uma pessoa grande estaria agindo agora, nesse processo, nesse curso, nessa formação, nesse treinamento, nessa palestra, na minha postura com as pessoas que estão lidando comigo. Então, como é que essa pessoa se comportaria? E aí você já começa a ter uma atitude positiva. Porque, tá, eu ainda não sou grande, então eu posso fazer qualquer coisa agora? Como é que eu vou me comportar naquele treinamento? Né? Eu lembro que em um desses treinamentos tinha um cara com um potencial enorme e nesse treinamento ele não se dedicou tanto, mas ele se vendia o tempo todo. Não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo e tal, não sei o quê. Aí deu em cima de uma, deu em cima da outra, não sei o quê, sabe? E não se comportava como se fosse grande. No final do treinamento, ele não conseguiu vender. Eu que fiquei caladinho, prestando atenção, consegui vender algumas palestras por conta daquilo, da postura. Então, assim, é muito do que a gente quer, mas também o comportamento que a gente está tendo, o teu compromisso com essa transformação, né? Exato. Eu acho que também vai muito por aí, né, Dani? Nossa, e eu amei a frase, seja enquanto se torna. Muito bom, muito bom. Demais. É isso mesmo, o comportamento é tudo, né? Então, exato, você... Independente da carreira que você quer ter, independente do seu objetivo, é isso. O seu comportamento, é o seu pensamento, é o que você tá fazendo para correr atrás disso, que vai fazer você ter o resultado. Muito bom. E você falou sobre networking. Você falou sobre Roberto Montanha, você acha que os teus pais, né, acho que todo mundo, tu conta a tua história, tu sempre envolve a história dos teus pais, do Raí também, que é uma figuraça, tá aqui nos bastidores com a gente, né, e tá sempre te acompanhando. O quanto que as pessoas que formam o teu ciclo influenciam também nessa tua postura, né? Mesmo diante das vezes que você fala assim, às vezes eu sou nervosa, às vezes, né, tô triste, e é como qualquer pessoa. Mas como é que essa tua base, esse ciclo teu influencia na pessoa que você é? Hoje é comprovado também cientificamente que o ambiente, ele tem um poder muito grande de determinar o nosso comportamento, né? Nosso comportamento, os nossos resultados, então a gente precisa estar atento a isso, ao tipo de pessoa que a gente está ao nosso redor, com quem a gente está convivendo, com quem a gente está trocando. E eu acho que o network, ele é uma ferramenta incrível, assim, para ajudar a gente a alcançar resultados. Mas eu gosto muito de falar sobre o network, do que a gente pode agregar para as pessoas, sabe? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado no network do que aquela pessoa pode me ajudar lá na frente, e eu acho que o network, ele começa com o que eu posso agregar para essa pessoa, né? Tem uma questão do livro do Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas também, que fala sobre... Ela tá pegando todas as referências que estão aqui. É que eu olho, eu já lembrei. Que ele fala que pra gente ser interessante, a gente tem que ser interessado, né? Então, assim, o quanto você se interessa pelas pessoas que estão no seu redor também. Não tão preocupado do que elas podem oferecer, mas o que você pode oferecer para elas? O quanto você está interessado na vida delas, no que elas têm a agregar, no que elas estão precisando. Então, eu acho que a base do network, ela tem que ser o que você tem a oferecer. O que eu posso oferecer para agregar, para ajudar as pessoas que estão ao meu redor. E isso é uma onda, porque quando você ajuda, você também é ajudado. Quando você dá, você recebe. E você vai criando um ambiente ali que seja mais propício para você crescer também. Isso. É ser interessante, sendo interessado e sendo menos interesseiro. Isso, exato. A ideia é exato. Essa, né? E ontem eu participei de uma reunião de negócios, né? E foi falado muito sobre essa questão do networking. E a ideia era fazer uma rodada de negócio, então a gente sentava ali com 5, 6 pessoas e a gente falava sobre o nosso trabalho e as pessoas ficavam observando, tá, como é que eu posso ajudar ela? Então a ideia não era a gente se vender. Só que quando a gente falava, a gente tava se vendendo. Só que, na verdade, todo mundo que tava ali estava atento em saber como é que eu posso ajudar o Duque. Como é que eu posso ajudar a Dani, sabe? E aí, dessa forma, cria-se o network. Então, assim, não é, sabe, buscando ajudar o outro que, como consequência, você também é ajudado, né? Exato. E às vezes, quando a gente fala sobre networking, é isso. A gente vai em algum evento,
a nossa intenção é ficar distribuindo cartão, divulgando tuas redes sociais o tempo todo. Só que todo mundo que tá ali também tem essa mesma intenção. Aí quando todo mundo tem a intenção de vender, ninguém vende. É que louco isso, Verdade. né? A gente quer fazer o network, só que a gente não sabe fazer o network. Exato. Porque a gente tá tão preocupado no que a gente pode vender e não no que a gente pode agregar, né? Ou em conhecer mais as pessoas, conhecer o trabalho delas, né? Pensar em como se desenvolveu. Eu sou uma grande observadora de pessoas, sabe? Eu gosto muito de conhecer, de entender. Até tava brincando essa semana que a gente tava no rolê, a gente saiu pra jantar, daí tava com um dos meninos, e eu sempre perguntando, né? Daí eu parei e falei assim, nossa, eu tô parecendo a Marília Gabriela já aqui, ou é... O Raí falou, você é entrevistadora do NSS, o que você quer saber tanto da vida da pessoa? Mas é porque eu gosto de saber, assim, de saber como que se construiu aquela pessoa, como que ela chegou onde ela tá. Eu sou apaixonada. Não, e as pessoas gostam de falar sobre elas. Sim. Né? E como a gente tem essa facilidade em perguntar, às vezes ninguém sabe da tua vida, mas você tá sabendo da vida de todo mundo, né? Tanto que a gente pergunta, essa curiosidade, esse interesse, e faz com que a outra pessoa se sinta importante. Exato, né? exato. Acho que isso que é legal também. Todo mundo tem uma boa história pra contar, né? Todo mundo gosta de se sentir valorizado, de se sentir o importante, então isso é muito legal. Que bom. E nessa tua construção, né, Dani, você se torna palestrante, mas antes de se tornar palestrante, eu acho que você se tornou youtuber. Isso, na verdade as coisas aconteceram meio juntos, assim. Eu saí do meu emprego em 2016 para trabalhar como palestrante, mas eu saí sem planejamento nenhum, eu saí com a cara e com a coragem. Eu pensava assim, não, vou pedir a conta do trabalho hoje, amanhã minha agenda vai estar cheia de treinamento, e obviamente não foi assim, né? Quando eu saí que eu comecei a entender realmente como funcionava o mercado, então eu fiquei praticamente um ano estudando. Aí foi em 2017 que eu fiz o curso do Ricardo. E daí já comecei a me profissionalizar como palestrante, mas eu ainda não era um nome conhecido. Então, dentro dessa área é muito importante você ter um nome conhecido, né? Quem é Dani Amaral? O que ela faz? Então, quando as pessoas pesquisavam meu nome na internet, pouco se achava. Então, foi onde eu comecei a pensar sobre criar um canal no YouTube. E quem puxou a minha orelha mesmo foi o Ricardo Ventura. A gente até fez uma live essa semana, eu tava falando. Que ele me mandou um áudio, ele falou assim, eu quero que você crie esse canal no YouTube, mas é agora. Faz com o que você tem. E eu realmente, a única coisa que eu tinha era uma câmera, não tinha tripé, não tinha iluminação, não tinha cenário, não tinha nada. Então eu colocava ela, abria a janela do meu quarto para usar a luz do sol, né? Só tinha 1 hora do dia que eu conseguia gravar, que ficava bom. Colocava a câmera empilhada ali e comecei a gravar conteúdo. E, assim, no começo era muito difícil. Nossa, por mais que eu fosse comunicativa, por mais que eu fosse palestrante, você falar para uma câmera é diferente. Então, assim, para mim era uma dor gigantesca. Porém, eu tinha muita clareza do que aquela dor ia me proporcionar no futuro, sabe? Eu sabia que eu precisava fazer aquilo mesmo sendo difícil, mesmo não tendo todos os recursos necessários, porque eu acreditava no que aquilo poderia me potencializar lá na frente. E eu lancei o canal no YouTube, então foi em 2018 ou 19, Raí, você lembra? 19? Isso, foi 2019. Em 2019 eu lancei o canal no YouTube. 2018 foi quando eu comecei a estudar sobre. 2019 eu lancei o canal no YouTube. E no 4º vídeo, assim, eu já tava batendo milhões de visualizações. Sério? E com 50 dias de canal, eu cheguei a 100 mil inscritos. Caramba, o que você fazia nesses vídeos? Então, assim... Era o teu dia a dia? Entenda mais, possa saber. Eu realmente não sei exatamente, não entendo muito de algoritmos do YouTube para entender o que aconteceu, mas foram assim, 3º vídeo que eu postei foi um Cozinha e Fala, que eu gosto muito de cozinhar, né? Então eu queria criar algum canal onde eu pudesse ensinar uma receita, mas falar sobre alguma coisa. E eu fiz um vídeo chamado Cozinha e Fala, Estrogonofe e Preconceito. E eu fazia a receita de um estrogonofe e eu falava sobre preconceito. Esse vídeo foi o primeiro que viralizou, assim. Então ele chegou em 3 milhões de visualizações na época, não sei nem quanto que tá agora. Caramba. E por conta desse vídeo eu cheguei a 100 mil inscritos. E depois, logo depois eu lancei um tutorial de maquiagem que não era só maquiagem, mas enquanto eu me maquiava, eu trazia algumas reflexões, né? Sobre o cobrir o rosto, sobre usar uma máscara, sobre o poder que os nossos lábios têm de proclamar coisas, né? Então eu acho, talvez pensando agora, foi até importante você me fazer essa reflexão, eu acho que deu certo porque saiu um pouco do óbvio.
não era só uma receita, não era só uma menina sem os dois braços cozinhando, mas tinha alguma coisa por trás daquilo ali, né? Eu tava falando sobre preconceito. Foi uma mistura aí, né? Não era só um tutorial de maquiagem, não era só ensinando a se maquiar, mas era o que as pessoas poderiam refletir por trás disso. Então, eu acho que saiu um pouco do óbvio e trazia essas reflexões. E eu lembro que quando eu cheguei a 100 mil inscritos, 10 dias depois eu cheguei em 200 mil. Hoje tem quantos? Hoje meu canal no YouTube tá com 430 mil, eu acho. Né? Quase meio milhão. Quase meio milhão. Nossa, pra uma menina de uma cidade de 3 mil habitantes, né? Olha aí. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar meio milhão de pessoas. Então, assim, a internet foi o que levou o nome Dani Amaral pro mundo, né? Pro Brasil e pro mundo. E depois do YouTube que eu comecei a ser mais conhecida como palestrante. Então eu falo que eu sou palestrante há 7 anos, mas foi muito mais depois do YouTube, a partir de 2019, que as coisas começaram a acontecer para mim. Porque as pessoas começaram a conhecer mais quem era Dani Amaral, antes de me levar pro evento. E de lá, depois do YouTube, apareceu em Rodrigo Faro, apareceu Teleton. Foi. Por essas experiências televisivas aí. Foi. Logo depois que o canal do YouTube deu essa crescida, se eu não me engano, eu lancei o canal no YouTube em março de 2019. Em junho, eu participei do programa do Rodrigo Faro. E eles me conheceram através da internet, né? Eles viram meu canal no YouTube, acharam interessante os conteúdos e me convidaram para gravar. Na verdade, foi surpresa, né? Eles me convidaram para participar de um programa do R7, para gravar um programa pro R7, portal online de notícia da Record. Sim. E quando a gente estava gravando essa matéria pro R7, o Rodrigo Faro chegou de surpresa. Então eu não sabia. E eu lembro muito, assim, dele, ele foi fantasiado de ovo lá em casa. Sim. Quando ele tirou a fantasia de ovo, que eu vi que era o Rodrigo Faro, parece que foi, assim, surreal. Eu comecei a pensar, caramba, o que tá acontecendo, né? Aí eu olhava, assim, pra rua da minha casa, tava cheio de gente, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, depois disso também, eu fui convidada para participar do Teleton, no SBT, que foi, assim, incrível também. Era um programa que eu já acompanhava, já admirava, e pude estar lá como influenciadora. Então, a internet hoje ela é um mecanismo fundamental para quem quer ser mais conhecido, para quem, independente do tipo de trabalho. E foi realmente o que me lançou, assim, pro Brasil, né? Uhum. Mas tu esperava esse boom, assim, do YouTube, ser essa influencer, né? Não esperava nunca. Que seria, assim, tão rápido, né? Porque a minha intenção no início com o canal era justamente ter como se fosse um portfólio online, né? Onde o meu contratante poderia pesquisar ali meu nome e saber quem eu era. E quando cresceu tão rápido, eu nunca esperava. Então, assim, foi surreal pra mim. E foi importante também. Eu lembro que nessa época eu tinha muito medo de me vislumbrar com tudo isso, sabe? De pensar assim, sei lá, agora, a partir de agora é outra coisa e tudo mais. Eu sempre tive muito pé no chão, do que até hoje, assim, tenho muito pé no chão de entender que tô no começo ainda, por mais que já tenha feito muita coisa, eu tô no começo ainda, é uma jornada, é um caminho. Então, isso é muito legal, assim, de ter esse pensamento, Sim. né? É surreal você imaginar 500 mil de pessoas, mas ainda, Não, né? É perceptível, assim, a gente conversa, a gente se depara com vários palestrantes, né? Alguns já com uma jornada já mais longa, outros que estão em início, outros que estão ali, né, no meio do caminho, no processo. E a gente percebe aquelas pessoas que sabem onde querem chegar, sabem do potencial, mas sabem que precisa ter essa construção. E você é uma dessas pessoas. Você é sempre preocupada como você pode melhorar, né? Eu vejo ali conversas de bastidores que você tem com o Montanha, com a equipe do Rolê Empreendedor, e o quanto que você se preocupa em pegar, sabe? Você falou que é observadora, e é claro, eu sou um observador também. E a gente percebe, assim, detalhes que você tá pescando ali, sabe? Assim, como é que isso pode agregar na minha vida? Sim. Sabe? Como é que eu posso adaptar isso para mim? Eu acho que você sempre tem essa noção dessa construção. E você, acho que é aquela frase, seja enquanto se torna. Acho que você tá o tempo todo, sabe, buscando se tornar essa pessoa, para quando chegar aquele momento, quando chegar esse momento lá do grande que você pensa, né? Assim, caraca, eu estou pronta para agarrar essa oportunidade, né? E a antifragilidade é isso também, né? Você
tá no seu dia a dia ali aplicando isso, né? O que eu posso melhorar, o que tá acontecendo, o que eu tiro de lição, onde que eu posso me desenvolver, aprendendo sempre com as pessoas, independente de quem seja, do lugar onde elas estiverem, né? Todo mundo tem algo para agregar, todo mundo tem algo para te ensinar. Então, eu realmente sou muito observadora, assim mesmo, de entender, né? Onde a gente pode fazer, onde a gente pode melhorar. Tem uma foto tua, um momento seu, que pra mim foi muito marcante nas redes sociais. Que foi a CNH estampada na tua... né? A carteira de motorista. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Acho que foi um desafio. Você é uma pessoa que se desafia o tempo todo. Eu não sei cozinhar. Né? E assim, às vezes a gente tem os braços, tem ali o acesso às informações e você não se propõe a fazer isso. E você não. Você quer lavar louça, você quer dirigir, você quer cozinhar. Assim, não existe uma limitação nas coisas. Se você quer fazer, você vai lá e faz. Né? Como é que foi pra você esse episódio específico da carteira de motorista, né? Como foi tirar, os desafios que você enfrentou e como é que você lida com todo outro desafio quando as outras pessoas podem achar que você não é capaz e você coloca na cabeça e se propõe a fazer. É engraçado que às vezes eu acho que eu esqueço que eu não tenho os 2 braços, sabe? Eu acho que eu esqueço que eu sou uma pessoa com deficiência. E tem uma frase que fala que tudo que um ser humano pode, eu também posso. Então, tudo que um outro pode, eu também posso. Lógico que dentro das minhas capacidades, né? Então, eu às vezes esqueço um pouco que não tenho. Então, assim, tudo que eu sinto vontade de fazer, eu vou e tento. Pelo menos eu tento, né? Pra saber se vai dar certo ou não. E tirar a carteira de motorista era um sonho, assim, desde a minha adolescência, que eu me imaginava dirigindo. Eu sempre gostei muito, observava, né? Meu pai dirigindo. Mas eu não sabia muito como que eu ia fazer, né? Só imaginava. E quando eu fiz 19 anos, eu resolvi aprender a dirigir. Do jeito que eu podia, do jeito que eu sabia. Meu pai tinha um Del Rey, que era um carro super antigo na época. Eu já namorava com o Raí. Então eu comecei a aprender a dirigir nesse Del Rey, segurando o volante aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas era mais ou menos assim, só pra vocês terem uma ideia, né? Eu segurava o volante com o pé esquerdo e o pé direito eu ia no acelerador, no freio e na embreagem. Desse jeito meio louco, meio rústico, mas para ter uma noção ali de direção, de como funcionava o carro, né? O carro ainda não era automático? Não, era manual. Quem tava comigo era o Raí, ou às vezes era meu pai, né, mais pra frente, mas era sempre assim, sempre quando tinha oportunidade eu falava, deixa eu dirigir um pouquinho, e eu ia dirigindo desse jeito. Só que eu não queria só dirigir, né? Dirigir era apenas uma coisa pequena perto do que significava, né? A direção, a carteira de motorista, sair sozinho, para mim é independência, é autonomia. Então, é o que tem por trás disso, né? O que significa para mim. Então, depois que eu meio que aprendi a dirigir, eu comecei a pensar, não, eu vou tirar minha carteira de motorista. Então, eu transformei isso que era o sonho numa meta. Eu defini com clareza. Falei, não, eu vou tirar minha carteira de motorista. Eu tinha uma razão pessoal muito forte, então, sempre falo isso para as pessoas que, por trás da sua meta, você tem que ter uma razão pessoal para correr atrás disso. É o que isso significa para você que vai te dar motivação. E falei, não, eu vou tirar a carteira. Só que quando eu fui na autoescola, a dona da autoescola falou assim que eu não podia tirar, né? Uma pessoa sem os 2 braços não pode dirigir, ela me falou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, mas eu consigo dirigir, como que eu não posso? E justamente por ter uma razão pessoal muito forte por trás da minha meta, que era independência, que era autonomia, eu não me deixei abalar por esse não. Então eu queria muito porque aquilo significava algo realmente importante. Então eu pensei, olha, se ela não vai me atender, eu vou achar um lugar que vai. E eu comecei a pesquisar e eu descobri que se eu tivesse um carro adaptado, porque ela falou que precisava ter um carro adaptado, que era muito difícil, mas se eu fizesse essa adaptação no meu carro, eu conseguiria tirar a carteira. Isso eu descobri depois, né? Não foi ela que me falou. E daí eu passei por um perito do Detran, esse perito que vai definir qual é o tipo de adaptação que precisa ser feito. E porque eu já dirigia, eu já tinha desenvolvido essa habilidade. Quando eu fiz essa perícia, ele olhou, né? Não conhecia nenhum caso como o meu. Aí eu falei, olha, eu sei que olhando pode parecer que eu não consigo, mas eu consigo. Eu tô com um carro ali. Eu já tinha um carro automático na época, né? Eu e o Raí. Eu falei, eu tô com um carro ali. Se você quiser, eu posso dirigir pra você ver. E daí eu fui, né? Mostrei pra ele que eu conseguia ligar, conseguia colocar o cinto, conseguia fazer a seta, tudo. Ele falou, não, realmente, você não precisa de adaptação. Só tem que ser um carro adaptado.
Então, daí eu fui em outra autoescola, né? E foi muito engraçado, porque lá eles falaram assim, olha, Dani, a gente nunca atendeu um caso como o seu, a gente não sabe muito bem como é o processo, mas se você quiser, a gente aprende junto, a gente vai ver o que precisa ser feito e tudo mais, né? Eu já tava com o laudo do perito, e daí consegui tirar a carteira. Só que por conta dessa burocracia, por conta das dificuldades, tinha muita gente que falava, deixa isso pra lá, né? Você tem o Raí dirige pra você, né? Não sei o quê, é só dor de cabeça. Mas como eu sabia o quanto aquilo era significativo pra mim, não me importava o não das pessoas, sabe? E quando eu consegui tirar a carteira de motorista, que ela chegou, eu tirei uma foto, né? Com ela na testa, assim, eu brincava, eu vou sair na rua só assim agora. Que era pra mostrar pra esse monte de gente que falava, não precisa, deixa isso pra lá. Mas só eu sabia o quanto aquilo era fundamental pra mim, sabe? E eu uso essa história nas minhas palestras quando eu falo sobre metas, que é justamente para as pessoas entenderem que muitas vezes a gente tem tanto sonho, imagina muita coisa, mas a gente precisa sentar e transformar isso numa meta. O que eu quero como resultado? Por que eu quero isso? Muitas vezes a gente não tem noção do porquê. E é o porquê que vai dar motivação. Ah, eu quero ir pra academia, eu quero ter um corpo assim assado. Mas por quê? O que significa isso pra você? É mais saúde, é mais longevidade, é se sentir bem numa roupa. Então tem que ter essa razão por trás da sua meta, né? E colocar um prazo. Eu vou conquistar essa meta até esse prazo aqui, porque senão você vai adiando, vai adiando, vai adiando. Então tudo que a gente sonha, quando a gente tem clareza, transforma numa meta, tem uma razão pessoal importante, a gente vai atrás e consegue. Acho que quando a gente dá esse significado pra gente, né? Acho que tudo muda, né? Sim, sim. Tem muita gente que cria meta porque o pai e a mãe quer, ou porque o esposo, ou porque alguém disse que isso seria importante. E daí quando começa a chegar as dificuldades, a pessoa vai deixando de lado. Por quê? Porque ela não tem uma razão pessoal dela pra querer aquilo, entendeu? Então, eu quero isso é realmente significativo pra mim, tem uma razão realmente pessoal forte pra querer, então eu vou atrás e vou conseguir. E tem algumas pessoas que até estão perto da gente que não dá o devido incentivo. Mas não porque não querem que você não conquiste aquilo. Mas é uma maneira de proteção, né? É uma maneira de evitar uma frustração sua. Sim. Não significa que estão jogando contra. Então, assim, quando a gente dá um significado realmente especial para aquela tua meta, aquele teu objetivo, aquele teu desafio, a cada passo que você dá e vai percebendo que é possível, aquelas pessoas que estão do lado da gente, que antes talvez não deram devido apoio, começam a torcer. Falei, cara, não é que é capaz, né? Eu acho que talvez isso também aconteça. Deve ter acontecido dentro desse processo. Né? Sim, sim, né? Várias pessoas falavam, né? Não vai dar certo e tudo mais. Mas é só a gente que sabe o tamanho do nosso sonho, é só a gente que sabe o significado que aquilo tem pra gente. Então, por mais que sejam pessoas importantes, que não estejam falando pro nosso mal, a gente precisa, às vezes, relevar, né? Eu falo assim, dane-se, deixa que o Pro fala e segue aí o seu coração, só você sabe o que é importante pra você. Que a gente enxerga com clareza. A gente entende o processo que a gente vai passar. Né? Eu tenho dentro de si... Eu teve um episódio engraçado comigo. Eu fiz um processo de coaching antes do início dessa trajetória minha como palestrante. Eu era gestor de compras numa empresa e dentro desse momento eu estava fazendo a formação em coach e tive a oportunidade de fazer uma sessão com um conhecido na época. E dentro desse processo, eu tinha lá a minha meta dentro de 5 anos me tornar um palestrante, né, conhecido e tal, blá, blá, blá. 5 anos se passaram, esse cara me mandou uma foto com a folha que ele anotou nessa sessão de coach. Estava lá tudo o que eu falei que eu ia fazer. Caramba. Cara, ele falou assim, Eduardo, eu queria te dar esse presente. E eu falei, pô, que massa. Então, assim, pra você perceber o quanto que, se a tua meta, ela é específica, né? Trazendo até a metodologia do SMART, né? Que é essa meta inteligente, né? Então, ser específica, ser mensurável, sabe? Ser alcançável, né? Ser realizável, ser realista e ter um tempo pra isso. Então, acho que entendendo essa formatação, mesmo que seja mental, de preferência que a gente consiga trazer isso para o mundo físico, né? De conseguir escrever, a tendência é que as coisas venham a acontecer dentro daquele prazo que você estipulou. Até porque você, eita, tá atrasado, vamos correr, né? Então vamos lá, eu tenho que juntar 12 mil reais no ano.
significa que mês a mês você tem que juntar R$1.000. Exato. Chegou lá no 6º mês, não tem 6.000 na conta, significa que você precisa diluir o que tá faltando nos meses restantes. Então, por isso que a gente dá um prazo, tem que ser mensurável. Né? Então, esse passo a passo, ele realmente ele é interessante. Dani, eu queria fazer uma outra pergunta, até pra gente já nos direcionando aqui pra nossa reta final desse bate-papo. Se você tem situações, assim, já aconteceu, eu conto uma história no final da palestra minha, e no final as pessoas se emocionam, vêm falar, compartilham daquela história, né? Tu tem histórias das pessoas no final da tua palestra que venham falar com você e sei lá, algum exemplo dessas que já aconteceu contigo no final de palestra? Nossa, tem algumas, na verdade, né? Essa questão da carteira é uma questão que muita gente se identifica, né? Tem muita gente que tem dificuldade, que tem vontade de tirar carteira, tendo deficiência ou não, e a grande maioria das pessoas que falam comigo são pessoas que não têm deficiência, que tinham, às vezes, o sonho de tirar carteira, mas por medo... E tu pega BR, né? Pego, dirige para qualquer lugar, dirige para qualquer lugar. Então, isso já é muito legal. Tem muita gente que compartilha comigo depois nas redes sociais. Eu vi sua palestra há 2 anos atrás e transformei em meta tirar minha carteira de motorista e hoje eu tô contando para você que eu consegui tirar. Mas teve uma, assim, que foi para mim muito forte, que foi uma menina que eu fiz uma palestra numa cidade, era uma palestra pro público em geral. E resolveram levar os alunos da escola para essa palestra. E essa menina, ela me mandou assim no direct depois que... Um dia antes, ela tinha meio que decidido tirar a vida dela, sabe? Ela tava numa situação muito difícil e ela tinha decidido tirar a vida dela. Mas ela falou, Senhor, eu te peço pelo menos um sinal. Porque eu não aguento mais. E ela dormiu, no outro dia o pessoal levou eles para essa palestra. Não estava programado, não era para eles irem. E ela foi. Ela falou assim, Dani, não era pra gente estar nessa palestra, mas foi providência de Deus para eu estar lá. E eu aprendi com você que, independente da dificuldade, tem saída, que eu tenho capacidade para conseguir superar os meus problemas, que eu posso realizar os meus sonhos se eu começar a aplicar ferramentas no meu dia a dia para fazer isso. Então, eu decidi, através de você, que eu posso me transformar. E eu não quero mais tirar a minha vida. Isso, para mim, assim, é surreal. Porque é onde a gente fala sobre propósito, né? Que o propósito, ele vai muito além do que do dinheiro, da fama, da visibilidade. É quando você percebe que você realmente está cumprindo o que você tem que cumprir. E muitas vezes você tá numa palestra e você fala alguma coisa que você não se programou para falar ali, mas você sentiu vontade de falar naquele momento. E a pessoa chega e fala com você, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Então, independente, a jornada é difícil do palestrante, é estrada, é muito tempo longe de casa, são perrengues, mas quando você tem um propósito e quando você enxerga essa transformação na vida das pessoas, você percebe que você tá no caminho certo, entendeu? Então, esse tipo de feedback de transformação é muito forte, é muito poderoso. E eu acho que o interessante nesse nosso trabalho é quando a gente se conecta de fato com quem está assistindo a gente ali. Às vezes tem 500 pessoas, às vezes tem 30 pessoas, mas quando a gente está de coração aberto ali na frente, né? E as pessoas estão paradas para escutar a gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito. E eu tento sempre assim, chegar antes, eu converso antes, para sentir como é que tá o público. E o que você falou agora, você foi falando, eu fui lembrando de histórias assim que aconteceram, de o quanto que a gente se conecta tanto com o público e que coisas que não estão no script e até às vezes vulnerabilidades nossas. Coisas que você normalmente não expõe, né? De relacionamento com outras pessoas, de situações de frustrações que a gente tem na vida. E quando a gente fala, e eu falei, cara, pra que eu tô falando isso? Sabe? Simplesmente vem de uma forma tão forte que tu tem que falar isso agora. Né? E a gente fala com uma força tão grande ali, né? E às vezes tem aquela pessoa que tá olhando pra nossa cara assim, né? E fala assim, cara, por que tu tá falando isso pra mim? Sabe? Né? Não acontece isso, Já né? acontece. De cara, que ele tá falando isso pra mim mesmo. E a gente chega no final, a pessoa fala assim, como é que tu sabe dessa história? Eu nunca falei isso pra ninguém, sabe? E de fato, assim, você tá cumprindo uma missão. E as pessoas se conectam com isso, né? Com o que é verdadeiro, com o que é essencial. Isso é muito forte. E tem uma frase, né, que eu acho que é do Jung, que ele diz, né?
domine todas as técnicas, né? Domine todas as habilidades, mas no final seja humano, alguma coisa assim. Acho que a frase quer dizer... Quando tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Seja apenas uma alma humana. Eu acho que essa não é uma função só do palestrante, acho que essa é uma função da vida, né? Exato, de todas as profissões, de todos os legados, de tudo aquilo que você faz. Eu acho que é isso, é você ser realmente humano, ser realmente uma pessoa de coração aberto para se conectar, independente do que faça, sabe? É isso que traz leveza, é isso que traz transformação, é isso que traz conexão, é você ser verdadeiro. É isso. E eu acho que isso também muita gente me fala isso pelas redes sociais, sabe? Ai, Dani, a gente vê que você é verdadeira justamente porque eu não escondo as coisas, sabe? Né? Lógico, não sou uma pessoa que se expõe assim, mas eu sempre peço muito para que quando eu subir num palco ou para quando eu ligar uma câmera para gravar um vídeo, que eu realmente fale de coisas que eu vivo, né? Que eu tenha propriedade para falar, não porque eu sou PhD, pós-doutorado ou expert naquilo, mas porque eu realmente vivo aquilo. Eu realmente vivo e é por viver que eu falo. E eu acho que é isso que as pessoas se conectam, né? Com essa vivência. Eu acho que é essa verdade, né? Uhum. É ser íntegro. E acho que a palavra íntegro ela tem a ver com inteiro, né? Uhum. Ser por inteiro naquele instante. Eu acho que é isso que as pessoas precisam, deveriam usar mais. E quando encontram pessoas como você assim, né? Eu falei assim, caraca, mas a gente tá sendo só, sabe, uma pessoa interessada na outra. Eu acho que no fundo é isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, acho que outra experiência que é legal sua, que é o rolê empreendedor. O Montanha esteve aqui no nosso segundo episódio, ele falou muito sobre esse projeto. E você vem do Paraná para vir para Pernambuco e rodar Pernambuco todo. Literalmente vocês estão rodando Pernambuco. Sim, a Montanha fala que eu paranaense eu conheço mais Pernambuco do que muito pernambucano. Com certeza. Só para gente ilustrar, nesse projeto agora desse ano, são quantos municípios que vocês vão rodar em Pernambuco? Nossa, mais de 100, eu acho. Porque são 120 palestras, né? São mais de 100 municípios. Tem 180 e alguma coisa municípios em Pernambuco. Eu acho que, com certeza, a gente em breve vai passar o estado todo, assim. O rolê, ele surgiu em 2021, né? A gente tava, assim, saindo da pandemia. E a intenção dele eram 30 palestras, né? E acho que foram 22 municípios. E quando eu vim pra cá, eu tinha conhecido o Montanha em 2019. E daí surgiu esse convite para esse projeto. E a ideia era falar sobre empreendedorismo com os jovens, né? Mas que fosse de uma maneira diferente, não só aquela questão técnica. E o Montanha conversou comigo, falou, olha, esse projeto é pra gente fazer junto, vamos fazer? Eu falei, vamos. E eu vim pra cá em 2021, a gente ficou 2 meses aqui. Eu brincava que eu podia falar que eu tinha morado em Pernambuco, né? Eu fiquei 2 meses direto aqui. E o projeto deu tão certo, foi tão sucesso que para 2022 foram 60 palestras. E agora em 2023 a gente está contratado para 120. Caramba. Então, assim, são muitas cidades, muitas escolas. E falar com o jovem, eu acho que é uma coisa que está muito esquecida ainda, sabe? O jovem está muito carente de conhecimento, de exemplos, de oportunidades. Então, o rolê, ele vem para suprir essa carência, atender o jovem, né, que tá na escola, que tá ali muitas vezes perdido, sem saber o que vai fazer, como vai ser o futuro. E a gente chega para trazer para eles essa experiência, né, de que independente da dificuldade, a gente consegue, né, se transformar. Porque empreender vai muito além de ter uma empresa. Empreender tem a ver com atitude, é o que você faz no seu dia a dia para conquistar aquilo que você quer. Se o que você quer trabalhar CLT, ter uma carreira em alguma área, alguma função, ótimo, você pode empreender nisso também. Então, foi um presente, assim, para mim. Então, tô muito mais em Pernambuco hoje do que em casa, né? Sou quase pernambucana já. Então, a gente tem essa alegria gigantesca de levar o rolê pelo estado de Pernambuco aí pelo 3º ano. Que massa, que massa. Incrível. E que venham mais projetos como esse, não só em Pernambuco, né? Mas todo o Brasil aí. Com certeza. A sua mensagem ela tem que ser transmitida além do YouTube, né? Além das redes sociais, mas de forma presencial. Então, muito na torcida aqui, você sabe já o carinho que eu tenho por você, por menos que a gente teve pouco contato, né, presencial, mas eu tenho acompanhado o teu trabalho e torcendo muito por você. Oh, que bom, obrigada. Também acompanho seu trabalho, viu? Tô bem feliz. Que bom. Uma honra estar com você aqui nesse episódio. E aí, pra gente já ir pra
fase do encerramento, a gente tem aqui um momento que eu chamo de momento IPC, que é um momento importante pra caramba. Que é um professor que todo final de aula, ele fala assim, olha, todo mundo coloca observação de alguma coisa, eu quero que vocês entendam que o que eu vou falar agora é importante pra caramba, isso aqui você não pode esquecer. E aí eu trouxe isso aqui pro nosso momento aqui do podcast, que é, para cada letrinha dessa eu dei um significado. Então, o I do importante pra caramba é uma indicação. Então, qual seria a sua indicação hoje para os nossos caros notáveis que estão nos assistindo aqui? Pode ser livro, pode ser série, pode ser filme. O que você considera que possa ser indicado aí, que seja relevante para a vida das pessoas? Olha, como eu vi que tem vários livros aqui, e tem alguns que eu já li, muitos que eu gosto também, eu vou indicar um livro também. É o livro do Tony Robbins, que é Desperte Seu Gigante Interior. Esse livro é muito bom, um livro denso, assim, grande, mas ele é cheio de ferramentas práticas, então ele tem muita coisa para ensinar, para a gente realmente colocar ali de maneira... Eu sou muito da prática, né? Então ele tem várias ferramentas ali pra gente desenvolver, pra gente aprender, pra gente entender melhor como que a gente funciona e realmente ter esse despertar, né? Que é o que eu falo pras pessoas. A gente esquece do poder que a gente tem. Então, despertar isso é fundamental. Então, esse livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, é muito bom. Vou deixar como indicação pra vocês. Excelente indicação. O Tony Robbins é considerado o maior treinador do mundo, né? Sim, então, sim. ele tem aí outras obras, tem o Poder Sem Limites também, que é outro livro dele também. Então, já até acrescentando aqui mais uma indicação, né? Além do Antifrágil, que você falou durante todo. Sim, que é muito bom, né? também. Do Nassim Taleb, também é uma outra obra. Essa é densa realmente também, né? Densa também, realmente. O bom do Tony Robbins é que é prático, a linguagem é simples. Então, isso, né, dá pra você ir estudando e praticando no seu dia a dia, é bem legal. Muito bom, boa indicação. O P é a publicidade, então é um momento que você pode falar onde que as pessoas te encontram nas redes sociais, onde ela pode conversar com você, acompanhar os teus conteúdos, acompanhar o que você está fazendo. Né? Ó, vou deixar aqui meu Insta e meu YouTube, né, que é onde a gente mais produz conteúdo. Se vocês quiserem me encontrar aqui no YouTube, é só pesquisar Dani Amaral, que você já encontra o meu canal lá no YouTube. Se inscrevam lá também, né, para acompanhar um pouco mais. E meu Instagram é @DaniAmaralF. Mas se procurar Dani Amaral aí, provavelmente vocês já me encontram também. No meu Instagram tem um link, que lá através desse link vocês conseguem o WhatsApp para contratação, tem lá um link também de um e-book muito bacana que eu lancei esses dias. Então dentro desse link tem várias coisas lá para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho também. Acompanha aí o dia a dia da Dani. Isso, no Insta a gente mostra o dia a dia, isso. Tem conteúdo. Lavando a louça na casa do Roberto Montanha. Menino, como é que nem foi me lembra. Foi inventar de lavar. Pois é, fui inventar de lavar a louça, gente, na casa do amigo e quebrei uma taça super chique que tinha lá. Meu Deus do céu, eu não sabia, pensei assim, acho que eu vou jogar no lixo aqui escondidinho, ninguém vai ver, né? Mas achei melhor eu soube por ele que era uma taça assim que veio da tataravó dele, de 200 uma coisa anos, muito valiosa, muito, né? Mas depois eu encontrei na Narcisinho Show. Bacana. E o C é o conselho, o seu comentário final, sua mensagem pro pessoal. Bom, acho que dentro de tudo que a gente falou aqui hoje, né, eu acho que só um resumo, assim, do que foi falado sobre essa questão de conselho é a gente entender que a gente precisa tirar das nossas costas o peso do que não nos cabe, do que acontece ao nosso redor e a gente não tem controle, e trazer para dentro da gente o que a gente pode controlar. O que eu posso fazer de maneira prática para resolver os meus problemas, para ter mais aprendizado das dificuldades e para me desenvolver melhor. Então, entender que a gente tem dentro da gente esse poder, mas a gente precisa escolher colocar ele em prática. É uma escolha diária, todos os dias. Em todas as dificuldades que você passar, em todos os momentos, você vai precisar escolher se você quer resolver, se você quer se frustrar ou se você quer aprender com isso. Então, é uma escolha diária. E se você escolher fazer, eu tenho certeza que independente do tamanho do sonho, do seu objetivo, você vai conquistar. Show de bola, fechou com chave de ouro. Dani, agradecer a você, né, por ter se disponibilizado a vir aqui. Eu sei que tá corrido, a gente tava falando aqui no início que vocês estão rodando realmente aí o estado todo de Pernambuco. Achou uma brechinha para vir conversar com a gente, com a nossa audiência aqui, né? A gente foi agraciado com uma história de vida,
uma história de superação, mas principalmente de dedicação, de disciplina em conquistar os seus objetivos. Então, assim, eu tô realmente muito grato por você ter compartilhado um pouquinho dessa história com a gente aqui. Eu que agradeço, de verdade, pelo convite, pela oportunidade. Como eu falei do início, tô acompanhando o seu trabalho também, muito bom te ver os conteúdos que você posta, então tô bem feliz de estar aqui, de ter dado certo essa gravação. E outra oportunidade que a gente tiver por aqui, ó, vamos sim, tamo junto. Vamos tomar café, almoçar junto. Que quem sabe, né, palestrar junto, né? Exato, a exato. turma aí do Rolê Empreendedor, Roberto Montanha, Crispim, Léo, Raí, que tá sempre com a gente ali também, né? É então, isso. tenho o prazer de ter vocês novamente aqui. Tá bom? É isso. Obrigado, de coração. E a você que acompanhou a gente, acompanhou mais um episódio, o nosso 11º episódio do DuqueCast. Compartilha essa mensagem pelo mundo, ajude a divulgar, né, mais conhecimento, o quanto de história que vem aqui, as pessoas compartilharem essas histórias. Então, participe também de comungar desse compartilhamento de conteúdo, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço, sucesso sempre e até mais!